Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o estudo de número 21 do livro A Gênese, publicado por Allan Kardec em 1868. Nós estamos no capítulo 6, Uranografia Geral. Vamos estudar hoje esse capítulo e alguns itens desse capítulo. É muito bom estudar a Gênese. Espero que esteja sendo útil a você, mas é preciso que você também estude, que você leia, que você analise o livro, não é? Porque essas interpretações elas vão variar de acordo com a intelectualidade, com o momento, com a sincronicidade. A gente dá uma dica, a gente tenta colocar algumas informações, mas é preciso que a pessoa também se estude, se interesse, né? Então, vamos aqui ao nosso estudo de hoje, a Gênese, né, que é o estudo 21, que vai tratar da uranografia geral, né? Nós já estudamos o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primeira, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas. Então, hoje, vamos começar com os desertos do espaço. Então, nós vamos estudar hoje dos itens 45 a 52 do capítulo 6. Ok? Então, vamos começar o nosso estudo aqui. Os desertos do espaço. O senhor Allan Kardec vai colocar a seguinte informação. Na verdade, consta que esse capítulo foi escrito pelo senhor Galileu Galilei, através da psicografia de Camille Flammarion, que era um dos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Camille era considerado o maior astrônomo da época. Um deserto imenso, sem limites, estende-se além da aglomeração de estrelas, das quais viemos de falar e englobar. Solidões sucedem a solidões, e as planícies imensas do vazio se estendem ao longe. Os montões de matéria cósmica, encontrando-se isolados no espaço como as ilhas flutuantes de um imenso arquipélago. Se o quisermos apreciar de alguma maneira a ideia da enorme distância que separa um montão de estrelas, das quais fazemos parte, das mais próximas aglomerações, é preciso saber que estas ilhas estelares estão disseminadas e raras no vasto oceano dos céus, e que a extensão que as separa umas das outras é incomparavelmente maior do que aquela que mede suas dimensões respectivas. Bom, vamos pensar aqui. Quando foi escrito o livro A Gênese, tratou-se desses assuntos com conhecimento da época e já com avanços que a ciência daria para frente. Então, vamos aos avanços deixados aqui pelo texto, né? Você saber que essas ilhas estelares estão disseminadas e raras no vasto oceano dos céus. Ok. Então, hoje a ciência cataloga algo em torno de 1 trilhão de galáxias. Olha, cada galáxia é composta de sistemas solares, igual o nosso aqui. Né? Tem o Sol central com os planetas, cometas, asteroides e tudo mais que tem no sistema solar. Então, calcula-se que em cada galáxia dessa tem em torno aí de 200 a 300 bilhões de sistemas solares. Pode ter galáxia menor, né, com menos sistemas solares. São mais ou menos 1 trilhão de galáxias. Então, você imagina que é uma coisa monstruosa, uma coisa muito grande. E os próprios astrônomos, eles dizem assim, olha, tem números na astronomia que a nossa mente não consegue identificar, mas é bom saber que existem. Então, é isso que está colocado aí nesse item 45, né? Então, existe uma vastidão imensa de corpos, né, no espaço. E esses corpos se interligam, estão de alguma forma ligados uns aos outros. Eu não sei se você já viu o interior do solo, né, de uma floresta. Claro que eles mostram isso de uma maneira mais que como uma coisa desenhada, né,
uma coisa colocada como para o nosso entendimento. Então, aquelas raízes se entrelaçam umas às outras numa vastidão imensa. Numa floresta, tipo floresta amazônica, a gente nem imagina o que está no subsolo. Assim também nos espaços siderais. As galáxias se interligam. Então, você imagina que tem uma árvore e as raízes que se interligam, e outra árvore que tem raízes que vão interligando. Então, cada uma árvore seria uma galáxia, para entender isso. Você pega uma floresta, né? Então, uma imensidão enorme de árvores, né? De galhos, enfim, de coisas que compõem a floresta. Assim também é o universo. Então, imagina 1 trilhão de galáxias. A gente não tem nem ideia disso. Com 200 bilhões cada... Vamos botar uma média de 200 bilhões cada galáxia de sistemas solares. Cada sistema com seu séquito planetário. Observe que coisa monstruosa que é isso. Por isso que nós temos que estar sempre ligados ao estudo, porque cada vez mais eles avançam. Para vocês terem uma ideia, essas galáxias, elas criam aglomerados, provavelmente regidos por uma galáxia maior, como aqui no nosso aglomerado de estrelas, nós somos regidos por Alcione, que é uma estrela maior. Então, antigamente, eles diziam que tinha um grande atrator que fazia as galáxias moverem. Então, a busca desse grande atrator. O que é esse grande atrator? Então, hoje sabe-se que são conglomerados maiores de galáxias. Ou seja, é tudo uma dinâmica, uma coisa super harmoniosa que faz com que o universo exista na sua grandeza. Nós estamos ainda começando a querer entender isso. Começando. Nós até aqui estávamos aí sonhando só com as estrelas cadentes que traziam namorados ou namoradas, né? Fazia-se um pedido quando um meteorito daquele caía. Só que agora nós temos que avançar nesses estudos para entender cada coisa por que acontece, né? Para não ficarmos naqueles sonhos primaveris, né? Aquela coisa bonita do início. Camponeses e camponesas se encontrando para a grande festa dos encontros. Isso foi bonito, é bonito isso. Só que precisa de avançar. É o que o Allan Kardec coloca aqui na Gênese, tá? Bom, ainda no item 45, ele vai dizer, ora, lembra-se que a nebulosa estelar mede em números redondos mil vezes a distância das mais próximas estrelas tomadas por unidade, ou seja, algumas centenas de 1.000 trilhões de léguas a distância que se estende entre as estrelas. Estando muito mais vasta, não poderia ser expressa por números acessíveis à compreensão do nosso espírito. Então, a astronomia, veja você que interessante, Galileu disse isso, né? Aqui, que são números muito altos, muito difíceis da compreensão do nosso espírito, que a distância de cada estrela é 1 trilhão de léguas. Cada légua 15 quilômetros. Né? Então, você vê, é muito distante isso. Então, para a gente entender isso, é difícil. Assim como os astrônomos do presente estão dizendo a mesma coisa. Tem números na astronomia que a gente não consegue captar de uma vez por todas. Tá? Aí, continuando aqui, ó, peraí, só um instantinho. Continuando, a imaginação, só nestas mais altas concepções, é capaz de superar esta imensidão prodigiosa, essas solidões mudas e privadas de toda aparência de vida e de examinar, de alguma forma, a ideia deste infinito relativo. Tem pessoas que afirmam que o universo não tem som, que o universo é uma coisa assim parada, né? Você vê, por exemplo, essas viagens espaciais, né? Você vê aquele vazio enorme do universo, sem som, sem nada. Mas isso é por causa da nossa percepção, que não consegue capturar os sons mais elevados que estão ali. Então, cada planeta tem o seu mundo espiritual. Aqui na Terra são 7 dimensões, ou seja, o plano físico mais 6 dimensões espirituais. Então, isso está aí. Só que a gente não consegue capturar, porque as nossas percepções
auditivas, visuais e de decodificação da glândula pineal, ainda não consegue fazer isso. Mas porque eu não consigo, não quer dizer que não exista. Sabe? Isso é importante você saber. Então, existe essa imensidão, mas ele é toda povoada, toda, todinha. Nós é que não percebemos, não sabemos. É a mesma coisa, meu irmão, minha irmã, que você chega na sua cozinha, que tem lá de micro-organismos, né? É muito grande. Você não os vê. Às vezes você joga uma água quente lá, né, para dar uma faxina melhor, mas você não vê o micro-organismo e lá está lotado. A gente não vê bactéria, os nossos corpos estão lotados delas. A gente não vê a eletricidade, ela funciona, a gente não vê o vento, ele funciona. A mesma coisa desses campos astronômicos, esses campos do universo. Então, eles não sabem porque não conseguem ver. Alguns aparelhos já conseguem ver alguma coisa, mas ainda no início. Mesmo o James Webb, ainda muito no início. Então, continuando aqui, olha, este deserto celeste, agora já no item 46, né? Esse deserto celeste, entretanto, nos envolve, que envolve o nosso universo sideral, que parece estender-se como os confins recuados do nosso mundo astral, está abrangido pela vida e pelo poder infinito do mais elevado, que para além destes céus de nossos céus, desenvolveu a trama da sua criação ilimitada. Então, amigo e amiga, o que a espiritualidade está nos dizendo? Que além de tudo isso que a gente possa perceber, existe, né, coisas extraordinárias, né, acontecendo, existindo e interagindo entre si. Então, por exemplo, se você tiver a capacidade de sair da Terra e olhar, você não vai ver nada. Você vai ver um vazio, escuro, né? sem nenhuma graça, digamos. Se você olhar pelo telescópio, você vai ver os planetas do sistema solar muito distantes, parecidos estrelinhas. Porque a nossa capacidade perceptiva não alcança ainda essa imensidão. Quando a gente for avançando na evolução, nós vamos ver isso com mais clareza. Como André Luiz disse, que cada galáxia é uma cidade sideral. Então a gente vai ver a cidade, não a galáxia. Não vamos ver estrelas esparsas. Vamos ver tudo com sentido próprio. Para que tem essa estrela? Para que tem aquele sistema? Para que tem aquele corredor de sistemas? Para quê? Porque tem uma utilidade. Mas isso é o nosso projeto evolutivo. Então nós temos que partir para esses entendimentos. Buscar esses entendimentos. Este é o livro A Gênese, né? Claro que, como eu disse para vocês, ainda é uma coisa de início para muitos dos espíritos. Por isso nós temos que estudar o livro A Gênese. Tá? Continuando no item 47, né, vai colocar, além destas vastas solidões, de fato, dos mundos radiantes em suas magnificências, tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas, além desses desertos esplêndidos oásis, vagueantes no límpido éter, e renovam incessantemente as cenas admiráveis da existência e da vida. Além, desenrolando seus agregados longínquos de substância cósmica, que a visão profunda do telescópio entrevê através de regiões transparentes de nosso céu, estas nebulosas que nomeais irresolúveis e que vos aparecem como leves nuvens de poeira branca, perdidas num ponto desconhecido do espaço etéreo. Ele está confirmando aquilo que nós estamos dizendo, sabe, minha gente? Nós ainda não temos capacidade de ver esse cosmos. Mas não quer dizer que ele não exista, que essas estrelas não estão entrelaçadas por mundos espirituais, por situações que a gente nem imagina. O Galileu coloca aqui oásis, né? Que a gente nem imagina. Então, na hora que a gente deixa a vida simples, comum, para uma vida mais evoluída, mais elevada, nós começamos a entender isso. Desta forma, ou por esta razão, é que existe a doutrina espírita, para nos ensinar isso,
para nos tirar essa pequenez que nós estamos nela, para avançar nos nossos olhares. Eu sou de uma cidade pequena, quando eu era garoto, lá na minha cidade, Oliveira Fortes, aqui em Minas Gerais, a gente via o céu todo estrelado à noite, que na verdade era uma pequena região da Via Láctea, da nossa galáxia. Aquele monte de estrelas, aquele volume imenso de estrelas, e no meio uma via branca leitosa. Né? Então era isso que a gente via. Agora, futuramente, nós vamos olhar esse céu e vamos entender por que de cada estrela daquela. O que é planeta, o que é estrela, o que é quasar, o que é outras manifestações do universo. Né? E vamos continuar, então, aqui no raciocínio do item 6. Olha, lá se revelam e se desenvolvem mundos novos, onde condições variadas e estranhas a estas, e que são inerentes ao vosso globo, dão-lhe uma vida que a vossa concepção não pode imaginar e nem vosso estudo constatar. É lá que resplandece em toda a sua plenitude o poder criador. Para os que vêm das regiões ocupadas por vosso sistema, as manifestações da vida e as rotas novas que seguimos nesses países estrangeiros abrem-se-nos perspectivas desconhecidas. Bom, o que nós podemos tirar desta informação? Estamos no começo. Estamos no começo para um grande aprendizado futuro. Então, na época da regeneração aqui da Terra, isso vai ser estudado. Talvez a gente não vai conseguir enxergar ainda, mas teremos equipamentos, aparelhos, mestres, aulas profundas. Agora, meu amigo, quando você está no beabá 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, aí vai ficar difícil. Você não quer avançar, você acha muito difícil, não quer sair da sua zona de conforto. Não é fácil você abrir espaços na sua mente para informações novas, mas a neurociência, ela tem um estudo muito interessante, ela diz o seguinte, que os nossos cérebros são normalmente escuros. Tudo escuro, como o universo, que a gente vê aqui. Ele só ilumina quando a gente coloca uma coisa nova lá. Aí ilumina. Também no universo. Quando você começa a buscar o entendimento das coisas, da vida, começa a iluminar para você a expressão da própria vida. Então é preciso sair da caixinha de conforto para uma coisa mais evoluída. Ok? Essa é a proposta. Então, ele vai agora trabalhar as eternas sucessões dos mundos. Vamos ver o que ele nos traz, né? Item 48, temos visto que uma só lei primordial e geral foi dada ao universo a fim de assegurar a estabilidade eterna, e que esta lei geral é perceptível aos nossos sentidos por diversas ações particulares que nós denominamos de forças diretrizes da natureza. Então, vamos mostrar hoje que a harmonia do mundo inteiro, considerado sob o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é assegurada por essa lei suprema. Aqui vem a nossa tranquilidade. Então, está tudo regido por uma lei. Não existe esse caos, esse acaso estranho. Não, tem uma lei. Uma lei que rege as 4 forças da natureza. Força forte, força fraca, eletromagnetismo e gravidade. Então, essas 4 leis que nós estamos tendo conhecimento aqui, elas regem tudo que existe. A gravidade, né? O eletromagnetismo, as forças atômicas do núcleo e dos elétrons. Então, isso tudo é que vai dar consistência à criação. Então, Deus, ao criar uma possibilidade dessa, ele dá a mola mestra, ele dá o ponto de referência desta própria criação. Então, como existem milhares de universos,
Então, esse nosso universo tem este ponto fundamental de criação. Um outro universo terá outro ponto de criação. Assim como o que você faz aí na sua casa. Se você vai fazer arroz, você tem o ponto do arroz. Se você vai fazer feijão, você tem o ponto do feijão. Mas se você vai fazer a salada, você tem o ponto da salada. Então, junto dá um banquete, assim. É a mesma coisa, gente. Então, nós somos aqueles que trabalham essa mesma essência, mas em grau menor. E a gente vai pegando a informação do grau menor para chegar ao grau maior. Um dia a gente vai saber muito mais sobre a criação de Deus. Agora, tem que querer, meu amigo. Tem que se esforçar, tá? De fato, se remontarmos à origem primeira das primitivas aglomerações de substância cósmica, distinguiremos que já sob o império dessa lei, a matéria sofreu as transformações necessárias que as conduzem ao germe, que as conduzem do germe ao fruto maduro e que, sob a impulsão das forças diversas nascidas dessa lei, ela percorre a escala de suas revoluções periódicas. Primeiro centro fluídico do movimento, a seguir gerador dos mundos, mais tarde núcleo central e atrativo das estrelas, que tomaram o nascimento em seu seio. Vou te dar uma explicação aqui, é bem simples, assim, muito simples mesmo. Quando você vai fazer o angu, você tem a água e tem o fubá, né? Assim, Então você tem dois fluidos, um fluido mais líquido e outro fluido sólido, porque o fubá também é um fluido, só que ele é sólido. Então você vai fazer o seguinte, você vai botar a água, né? Vai mexer lá o fubá na água, ele vai engrossando, né? Assim, até chegar a uma consistência que você quer para o seu angu, ou mais mole, ou mais duro, aí você que vai definir. Assim também no universo. Então, era uma matéria cósmica, que essa matéria ela foi sendo manipulada pelos espíritos superiores, né? E formando os mundos, formando as galáxias, os mundos, formando tudo que tem. Mas tudo parte de uma essência só, que é a matéria cósmica universal, o fluido cósmico universal. Então, tudo parte do fluido, que vai sendo manipulado, engrossando ou não, densificando mais aqui, menos ali, e vai formando esse equilíbrio gigantesco do universo. Deu para você ter uma ideia? Então, tudo parte de uma única fonte, que é Deus. Deus cria o fluido cósmico, Deus cria o espírito. O espírito vai trabalhar o fluido cósmico e vai aprender a lidar com as forças energéticas contidas neste universo, para formar mundos, galáxias, estrelas, essas coisas todas que nós vemos aí, planetas. Né? Então, quando você toca qualquer coisa aí na sua casa, vem do fluido cósmico universal condensado. Se você abre a torneira, é fluido cósmico em estado líquido. Se você vê um vapor, fluido cósmico em estado gasoso, e assim vai. Entenderam? Então, tudo parte, que está falando aqui, tudo parte de um único princípio. Né? E aí vai continuar, olha. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmos. O que importa de saber agora é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, porque a morte não é somente uma metamorfose de ser vivo, mas ainda uma transformação da matéria inerme, e se é verdade dizer, no sentido literal, que a vida apenas é acessível sem a razão da morte. É também justo de juntar que a substância deve, com toda necessidade, suportar as transformações inerentes à sua constituição. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, você colhe uma fruta. Lá no seu pomar, você compra no hortifruti, você compra uma fruta. Essa fruta deve ser consumida no tempo de validade dela, senão ela começa o quê? A deteriorar. Já começa a criar fungos, começa a destruir. Porque tudo que está construído, ele vai destruindo para quê? Para formar nova coisa, nova construção. Então, o universo ele é todo móvel, ele é impermanente. É igual aqui na Terra.
O nosso planeta ele é impermanente. Às vezes a gente acha que ele não mexe, que as montanhas não saem do lugar, porque essas montanhas elas movimentam de uma tal forma que uma encarnação não dá para você ver o movimento. Mas se você viajar, você está viajando, está bem na frente lá do veículo que você está indo. Se você observar as montanhas, elas movimentam a partir do movimento do carro. Então, o movimento do carro, o deslocamento do carro, dá uma impressão que a nuvem, que a montanha, também está movimentando. Numa ilusão de ótica, mas que está contido na lei dos movimentos. Percebam isso? Como tudo está em movimento. Então, o que é criado agora é criado por uma razão. Você cria um prédio, por exemplo. Maravilhoso. Daqui a uns anos, aquele prédio, se ele não sofrer manutenção, ele pode deteriorar. Porque a matéria sólida, ela tem uma força, e ela tem uma força de atração e de espaçamento. Então, você está sempre tendo que dar um ajuste. Isso é da lei. Força centrípeta, força centrífuga. Força que leva para o centro, força que leva para fora. Então, tudo está regido nesses dois braços celestiais. Essas duas grandes forças. Porque nada pode ser para sempre em termos de matéria. O eterno, minha gente, é só Deus e os Espíritos. Só isso. Aliás, Deus é eterno e Espírito infinito. É isso. Vamos dar sequência agora no nosso estudo, né? Eis um mundo que, após o seu berço primitivo, percorreu toda a escala dos anos que a sua organização especial lhe permitiu percorrer. A lareira interior da sua existência extinguiu. Seus elementos próprios perderam sua virtude primária. Os fenômenos de sua natureza, que reivindicavam para sua produção a presença e a ação das forças devolutas para este mundo, não podem se apresentar de hoje em diante, porque essa alavanca da sua atividade não tem mais o ponto de apoio que lhe dava toda a força. Então, ele está dizendo, no princípio você tem a Terra, que era um fogo, né? uma coisa incandescente, né? E depois ela vai se solidificando e mais tarde ela vai se dissolver, que é quando terminar o período da Terra. Terra, segundo a gente lê aí na ciência, terá 9 bilhões de existência, aliás. Nós estamos no meio, com 4 bilhões e meio. Então, tudo vai se dissolvendo para criar novas possibilidades. Ora, pensar-se-á que esta Terra extinta e sem vida vai continuar a gravitar no espaço celeste sem alvo e passar como uma cinza inútil no turbilhão dos céus? Pensar-se-á que ela resta inscrita no livro da vida universal quando ela não passa de uma letra morta e despida de sentido? Não. As mesmas leis que o elevaram acima do caos tenebroso e que lhe gratificaram dos esplendores da vida, as mesmas forças que o governaram durante os séculos da sua adolescência, que lhe asseguraram seus primeiros passos na existência e que o conduziram à idade madura e à velhice, irão presidir a degradação de seus elementos constitutivos para entregá-los ao laboratório onde o poder criador aure sem cessar as condições de estabilidade geral. Então, quando a Terra cumprir, né, todo o seu projeto para que ela foi criada, então ela vai se extinguir. O Sol vai engolir a Terra, né, e vai ficar tudo condensado numa anã branca, que é como eles chamam essas estrelas que existe Sol. E aí, o que vai acontecer com essa estrela? Nós ainda não sabemos direito. Mas elas terão uma destinação. Então, tudo que nós vivemos aqui, vivemos para um projeto de evolução, que depois vai acabar. Depois essa Terra vai acabar. Então, por isso que, se você ficar grudado aos seus bens terrenos, entenda que isso vai acabar. Claro que não vai ser por agora, né? Mais 4 bilhões e meio de anos. Mas já é bom ir pensando nisso, né? Bom, vamos continuar, então, no item 50, fluido cósmico universal,
Então, esses elementos vão voltar a essa massa comum do éter para assimilar-se a outros corpos ou para regenerar outros sóis. E esta morte não será um evento inútil, e essa terra, nem as suas irmãs, ele renovará em outras regiões, outras criações de uma natureza diferente, e lá, onde sistemas de mundo se tenham desvanecido, renascerá logo um novo canteiro de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Então, quando a pessoa desencarna, o corpo dele sofre a degradação. Essa degradação é a soltura dos átomos, né? Esses átomos vão fazer parte de outro corpo. Então, aquele corpo que você vê lá no cemitério, sendo velado, antes do sepultamento ou da cremação, aquilo ali vai soltar os átomos, todos eles, e eles vão fazer parte de outros corpos, em outras situações. Assim também os planetas, assim também as estrelas. Elas vão se terminando, né? E aquilo que vai soltando vai fazer parte, como diz aqui, de outros canteiros brilhantes e perfumados. Então, tudo é movimento, tudo é transformação. Tá? Continuando aqui, ó, o item 51, assim a eternidade real e efetiva do universo está assegurada pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Assim os mundos se sucedem aos mundos, os sóis aos sóis, sem que o imenso mecanismo da vastidão dos céus seja jamais golpeado nessas gigantescas jurisdições. Então você imagina que lá no futuro, né, nós vamos ter outros universos, outros sistemas, outras possibilidades de vida, pela transformação natural. E esses átomos vão evoluindo também. Como diz a questão 540 do Livro dos Espíritos. O arcanjo começou pelo átomo. Então o átomo também evolui. Ou seja, tudo evolui. Então o átomo não vai ser sempre átomo. Vai chegar uma hora que vai ser agregado a eles outras possibilidades, né? Ele recebe a mônada, aí vai ser a evolução da mônada. Meu amigo, minha amiga, é tudo muito interessante. Não é difícil de entender isso. Não é difícil. Você faz o alimento na sua casa. Fez um alimento qualquer. O que você faz depois? A panela está suja? Não está? Tá. Já usou, foi útil para aquele momento, agora não é mais. Agora aquilo ali tem que ser o quê? Limpo. Tem que lavar, né? Tem que secar para ficar pronta para outro alimento. O universo assim também. Uma coisa é criada, é buscada, criada, faz o seu evento ali, o que tem que ser feito, e depois ele vai recomeçar. Vai tirar aqueles resíduos para recomeçar um novo evento. Salão de festas, né? Muito, muito bem arrumado, muito lindo, maravilhoso. Faz-se a festa, fica aquele caos, que depois de uma festa costuma ficar um caos, aí arruma de novo o salão para outro evento. É assim que funciona. É assim que o universo funciona. Então não tem nada de difícil de entender isso. Então todas as estrelas que você estiver vendo, todos os planetas, tudo que tiver no seu campo visual, vai ser transformado. Você não vê os carros, né? O carro você compra ele novinho, usa, o segundo dia que vira sucata. Essa sucata vai fazer o quê? Novas possibilidades de novos carros. O papel que você usa, né, vai ser transformado em novo papel. Assim é o universo, minha gente. Aliás, acontece isso aqui no plano físico porque a lei, a regra é geral para tudo. Claro que ela amplia quando as coisas são maiores, mas mesmo as pequenas coisas, a lei é a mesma. Continuando então, olha, lá onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas sob a abóbada das noites, lá onde o vosso espírito contempla as radiações magníficas que resplandecem sobre distantes espaços, após longo tempo, o dedo da morte sorveu esses esplendores, após longo tempo, o vazio
sucedeu a esses deslumbramentos e recebeu mesmo novas criações ainda desconhecidas. Olha, a gente não pode saber tudo. Não, desculpa. A gente não pode saber tudo. Não podemos. Nós não temos capacidade perceptiva e de síntese. Então a gente vai pegando aos poucos. Mas chega uma hora que você pega, faz uma abrangência, você começa a ficar maravilhado e maravilhada com a extensão da criação, na qual você está inserido, está inserida. E você é superior a tudo isso. Porque você é espírito, aquilo lá ainda é matéria. E você é filho e filha de Deus. Ó, meu irmão, se você não sair desse pedacinho que você gosta de habitar, né? Praia nas férias, nós temos que ir para a praia. Aí vai aquela galera lá para a praia, né? Fazer o quê? Para fazer uma introspecção, uma imersão nos conhecimentos da natureza? Com certeza não. Vamos fazer um passeio, um turismo. Você vai passar por regiões bem interessantes. Você procura saber que regiões foram aquelas, o que aconteceu ali no passado. Também, provavelmente, não. Então, nós estamos muito ligados, gente, a coisas muito assim, imediatistas, que atendem só às sensações, e não à inteligência, ao sentimento, à emoção do saber, do conhecer. Você imagina você lá no mar Egeu, lá na Grécia, transitando naqueles barcos, olhando aquela paisagem milenar, onde tem tanta história de cultura, né? Será que a gente vai observar isso? Eu já vi barcos de turismo no mar Egeu, vi assim, documentários, né? O que eles faziam lá no barco era abominável, em plena natureza, linda, maravilhosa. Item 51 ainda. O imenso afastamento destes astros, pelo que a luz que eles nos enviam gasta milhares de anos a nos chegar, faz com que recebamos somente agora os raios que eles nos têm enviado muito tempo antes da criação da Terra, e que nós os observaremos ainda durante milhares de anos após seu desaparecimento real. Essa daqui já é uma informação que ela já está mais popularizada, né? Então, por exemplo, a luz que nós pegamos do Sol, nesse momento, ela gastou 8 minutos para chegar aqui. Ela não saiu instantaneamente do Sol, eu estou vendo, não. Eu estou vendo a luz que saiu há 8 minutos atrás lá do Sol. Então, imagina estrelas distantes. Eu posso estar vendo uma estrela que já nem existe mais. Só estou vendo a luz dela, quando ela existiu. Está vendo? Então, é por causa daquela transporte, né, da luz através do tempo, através do espaço. Então, isso é grande, minha gente. Assim, não é para assustar, é para nos tornar grandes, porque é o que nos aguarda. Um dia nós vamos entender tudo isso, com tamanha condição, que nós vamos falar, meu Deus, naquele momento ali, que eu li o livro A Gênese do Allan Kardec, eu comecei a me interessar por isso e a estudar isso. Agora com olhos espirituais, não só com olhos físicos. Porque senão eu vou achar que isso aí está tudo perdido no espaço. Os cientistas muitas vezes falam, está tudo perdido. E só a Terra que tem vida. Não, não é nada disso. Tudo tem vida, tudo, tudo, tudo. Agora, são coisas que nós ainda não entendemos. Mas vamos entender. Continuando aqui o nosso raciocínio, né? O que são os 6.000 anos da humanidade histórica ante os períodos seculares, segundos nos vossos séculos? O que são vossas observações astronômicas ante o estado absoluto do mundo, a sombra eclipsada pelo Sol? Né? Então, nós temos aí em torno de 7.000 anos de escrita, né, de coisa escrita, falada já tem mais tempo. A gente não sabe nada, meu Deus, nada. Porque desses 7.000, 8.000 anos que tem aí, de coisas que a gente estuda, né,
A gente não sabe nada. Não se interessa, sabe? Eu sei ler, sei escrever, sei falar qual a capital do meu país, às vezes nem sei, né? Não tá bom, tá nada. Nós temos o universo para conquistar. Ou eu começo agora ou eu começo depois. Se eu começar agora, eu tenho ganho de tempo. Ah, mas eu não estou muito afim, não, sabe? Deixar isso para outro dia. Bom, você que sabe. Não sei se o seu ciclo evolutivo já te obriga que seja agora. Porque se te obrigar, de alguma maneira você será impulsionado. Ou impulsionado, e pode ser com dor. Então, meu amigo, comece a se interessar. Né? Comece. Por isso que a doutrina espírita estuda isso. Porque não se caberia o espiritismo sem esse estudo, dada a sua grandeza científica, filosófica e teológica. Se não tivesse esse estudo, estaria incompleto. Mas ele aí está, para todos nós. Item 52 agora, né? Que virá nele. Pois aqui, como em nossos outros estudos, reconheçamos que a Terra e o homem nada são ao prêmio deste que é, e que as mais colossais operações de nosso pensamento não o entendem ainda, senão em um campo imperceptível perante a imensidão e da eternidade de universo que não findará jamais. Existe uma querela, né, na ciência que é assim: o nosso universo é finito ou infinito? Ele é finito no seu tempo, né, de existência, mas é infinito porque ele se junta a outro e vai gerar um outro universo. Então ele vai se multiplicando. É como pai e mãe criando filhos. Então isso tudo é para a gente refletir. Né? Outra coisa, a nossa luz, ela caminha 300 mil quilômetros por segundo. Certo? Certo. É muito forte a velocidade? É, mas demora, né? Você vê que a luz para chegar do Sol até a Terra, que são 149 milhões e 600 mil quilômetros, ela demora 8 minutos. Então, não é tão assim, né? Senão ela chegaria mais rápido. Os egípcios diziam que os pensamentos mais avançados chegam a 8 milhões e 100 mil quilômetros por segundo. Olha, para 300 mil, 8 milhões e 100 mil, bem mais, né? E os mais avançados mesmo já não precisam mais de tempo, eles são instantâneos. Então, por isso que se vive nesse universo tão grande, porque você vai pela instantaneidade. Né? Eu quero estar na galáxia tal, no planeta tal, já estou lá. É instantâneo. Então, é o futuro nosso, é esse, a instantaneidade. Por hora, nós precisamos de automóveis, locomotivas, aviões, barcos, mas no futuro é o pensamento. E o pensamento, ele é a mola, né? Ele é a estrutura do ser. Então, se o ser pensa coisa pequena, ele fica na coisa pequena. Se ele pensa coisa média, fica na coisa média. Se ele pensa coisa evoluída, coisas evoluídas. Então, está na hora de começarmos a pensar coisas evoluídas. Senão a gente vai ficar no pequeno eterno. Ou no eterno pequeno. Aí, e quando esses períodos da nossa imortalidade tiverem passado sobre nossa cabeça, quando a história atual da Terra nos apresentar como uma sombra vaporosa ao fundo das nossas lembranças, que tenhamos habitado durante séculos inomináveis esses diversos degraus de nossa hierarquia cosmológica, que os domínios, os mais longínquos das idades futuras, tenham percorrido por inumeráveis peregrinações, teremos ante nós a sucessão ilimitada dos mundos e a mobilidade eterna por perspectiva. Quando a gente vive no mundo, né, a gente vai arquivando no inconsciente as histórias daquele mundo, as vivências naquele mundo. Depois eu passo para um outro mundo e vou fazer a mesma coisa. Então isso vai o quê? Formando um eterno presente no meu inconsciente. Eles vão passando. Então, se eu peguei toda a experiência que a Terra pode oferecer, eu não preciso mais ficar na Terra.
eu vou para um outro mundo, com outras experiências. E essas sínteses que eu vou fazendo, né, nessas experiências conjugadas e arquivadas em mim, é que vai fazendo a minha evolução. Por isso que eu disse que a nossa percepção é pequena, que a nossa percepção nem é ainda a desse mundo. Pouca gente conhece esse mundo. Sabe onde ficam os continentes. Se eu perguntar para você agora, onde fica Bagdá? Você está aqui no Brasil, na América do Sul. Para onde você vai apontar? Para o leste, para o oeste, para o norte ou para o sul? Você não sabe, a pessoa quase sempre não sabe. Ela não tem essa inteligência geográfica, ela não sabe nem definir o mundo que ela está. Então, no momento que a gente consegue definir o mundo que nós estamos, nós vamos assenhoreando das possibilidades deste mundo. O que esse mundo pode me dar? Ele pode me ensinar isso em física, isso em química, em biologia e tal, tal. Aprendi. Estou bom. Agora eu posso fazer comparações com outro mundo. Vou lá, pego informações, faço uma análise comparada, volto, vou aqui no mundo, observo, né, o que está aqui, mas isso tudo tem um ciclo. A Terra tem um ciclo. A vegetação tem seu ciclo. Né? A zoologia tem seu ciclo. Então eu tenho que ser rápido. Eu tenho que querer fazer. Eu tenho que ser expert. Certo? Então, meu amigo, minha amiga, é algo que nós temos que trazer para nós. Se a gente ficar reclamando, né, que está sol, está frio, está quente, essas reclamações contumazes, ou essa comeria que a gente arruma aí, nossa, qualquer coisa é comer, né? Comer, comer, comer. Qualquer coisa é transar. Nossa, temos que fazer isso, porque isso é maravilhoso. Bom, quando tem um lar constituído, aí, sem dúvida, é um momento muito digno, muito bonito. Poder, não, tem que ser muito poderoso, muito poderosa. Eu tenho que andar, as pessoas me observarem, sabe, na minha integridade, no meu ego inflado. Eu tenho que ter muito dinheiro, porque as pessoas vão me respeitar porque eu tenho dinheiro. Meu amigo, quando estiver nisso, com certeza o universo vai ficar lá e você vai ficar aqui. Tá? Então, o nosso estudo, né, chegou no final hoje. Nós estudamos, né, uranografia geral, dos itens 45 a 52. Estudamos os desertos do espaço, né, e também estudamos as condições que nos levam a entender, vou colocar aqui de novo, olha, os desertos dos espaços e a sucessão eterna dos mundos. No próximo estudo, vamos estudar a lei, a vida universal, a ciência e depois as considerações morais de tudo isso. Então, tudo isso tem uma razão ética e moral. Né? Então, o universo ele tem as leis físicas, sim, tem tudo isso que nós estamos estudando, mas tem as leis morais. Então, são leis físicas, leis morais, sabedoria e amor. Aí nós vamos ficar inseridos nas leis de Deus. Fora isso, a gente vai ficar meio sábio, né, pseudo-sábio e outras coisas mais. Tá? Então, observe aí se foi bom para você esse estudo, né? Faça a sua revisão, né? Você vai procurar lá o capítulo 6 da Gênese, itens 45 a 52. Se você quiser, pode utilizar de novo o vídeo, né, como uma referência, mas que seja bastante interessante para você. Tá? Agradeço muito a sua presença aqui conosco, né, a sua identificação como estudioso do livro A Gênese, que eu também estou estudando com vocês. Também estou aprendendo com vocês e com os espíritos. E Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe suas buscas, né, suas pesquisas. Esteja certo, meu irmão, minha irmã, que tudo isso que o senhor Allan Kardec deixou para nós é para o nosso avanço moral, avanço intelectual, avanço espiritual. Então é hora
de começarmos a pensar rigorosamente nisso. Muita paz, fica com Deus. Alô? Oi. Ô, Marcelo, tudo bem?